Sou o Luan Matheus, está começando agora o... Sou o Luan Matheus e este é o Papo Reto. Eu acredito que nós somos contratados para resolver problemas e não apenas para usar uma ferramenta em específico. E, por exemplo, em design, eu não acredito que nós, designers, somos contratados apenas para executar e trabalhar com o Figma. Eu acredito que nós somos contratados para resolver determinados problemas e a ferramenta, e nesse caso o exemplo, o Figma, é um meio para a gente conseguir resolver um determinado problema. E galera, vocês precisam conhecer a PM3, uma escola de produtos e negócios digitais que tem mais de 40 mil alunos. Eles possuem diversos cursos, entre eles Discovery, Analytics, Leadership. Enfim, são várias formações com professores que são profissionais renomados da área. Além disso, você vai aprender através de cases reais de empresas como Nubank, Grupo Boticário, iFood e Google, sem contar o network incrível com o pessoal dessas grandes companhias. Então clica no link agora que está disponível na descrição deste episódio. Utilize aí o nosso cupom de desconto Papo de UX e eleve a barra da sua carreira com a PM3. E lembre-se também de você pegar o link deste episódio e compartilhar aí pelas redes sociais. No LinkedIn, pode me marcar lá, Luan Matheus, pode ser também nos grupos de Telegram, WhatsApp e também no Instagram. Você pode me marcar lá, @Papo de UX, que vai ser muito legal recompartilhar aí o que você está compartilhando pelas redes sociais, o link deste episódio aqui do nosso Papo Reto. E voltando a falar sobre essa questão, então, do que eu acredito que nós somos contratados para resolver problemas. Pensa um seguinte, quando alguém chega para você, que é designer, e fala assim, eu quero ter uma loja virtual, eu quero ter um e-commerce. Será que no fundo, se a gente buscar lá qual que é o problema que essa pessoa que chegou para você dizendo que quer ter um e-commerce, qual que é o problema verdadeiro que ela quer resolver? Fazendo uma reflexão, eu acredito que ela não quer de fato ter um e-commerce, ela quer vender mais. Provavelmente se ela tem uma loja de sapato, ela quer vender mais sapato para aumentar o lucro e o faturamento da empresa dela de sapato, da loja dela de sapato. E aí ela acredita que tendo um e-commerce, que é uma ferramenta, que é um instrumento onde ela pode estar vendendo mais sapatos, ela acredita que essa ferramenta, que é o e-commerce, vai fazer com que ela tenha mais faturamento, que ela aumente o lucro da empresa dela. Então, no fundo, ela está querendo que você ajude ela a ganhar mais. Então, existe um problema ali. Um problema, talvez, relacionado aí à questão de faturamento. E ela quer resolver esse problema e ela acredita que a ferramenta para ela é o e-commerce. Então, você vai lá e, às vezes, faz esse e-commerce, essa loja virtual. Só que, às vezes, só fazer a loja virtual e colocá-la no ar não vai fazer com que ela venda mais. Vai precisar envolver outras coisas, como marketing, fazer anúncio, pode ser pelas redes sociais, pode ser anúncio também de forma offline, fazendo outdoors, entregando panfletos, fazendo flyers e etc. Para que as pessoas possam conhecer esse e-commerce que acabou de ser criado. Então, se a gente pegar que no começo essa pessoa chega e fala que quer um e-commerce e você só faz o e-commerce, você só está dando uma ferramenta para ela. E é por isso que eu acredito que nós, quando somos acionados para fazer alguma coisa, eu não acredito que nós somos contratados apenas para executar uma ferramenta. E aí, voltando também para o nosso universo de design, falando de como a gente é contratado para trabalhar dentro de uma empresa, eu não acredito que somos contratados apenas para ir lá e ficar fazendo protótipos no Figma. Eu acredito que fazer o protótipo no Figma é um meio para a gente resolver algum tipo de problema. E que esse problema, muitas das vezes, pode ser de validar uma hipótese, uma ideia. E a gente desenha o protótipo pelo Figma, vai lá e aplica os testes de usabilidade nesse protótipo para verificar se estamos num caminho correto para resolver um problema em questão. E que o problema em questão não é fazer o protótipo no Figma. O problema em questão, às vezes, é ajudar o usuário nesse e-commerce mesmo que eu comentei. Às vezes quer fazer um e-commerce em forma de aplicativo. Então, para eu saber se esse e-commerce vai ser eficiente, vai ter uma boa usabilidade, eu tenho que ir lá fazer um protótipo no Figma, fazer um teste de usabilidade, fazer essa validação, pesquisar ali com as pessoas que vão estar usando este aplicativo de e-commerce para garantir que realmente eu vou conseguir vender mais e que eu não vou ter problemas de usabilidade, por exemplo, com este e-commerce. Então, tá vendo que os problemas, eles são às vezes mais profundos do que simplesmente a gente ser contratados ou contratadas para trabalhar só com Figma ali, sentar a bunda
na cadeira e ficar lá fazendo protótipo, que é um meio de se chegar a resolver algum tipo de problema. Então é por isso que eu acredito que nós, designers, somos contratados tanto pelas empresas, ou trabalhar como CLT, ou ser contratado por um freela, ou se a gente é patrão, né, a gente tem a nossa própria empresa ali de fazer site, fazer e-commerce, seja lá qual foi a nossa profissão. Eu acredito que as ferramentas são meios da gente entregar soluções para resolver problemas que essas pessoas encontram. Então, novamente, voltando no e-commerce, né, do exemplo inicial que eu trouxe aqui para vocês, é que essa pessoa quer o quê? Ela quer vender mais. E muitas das vezes pode ser que um e-commerce nem seja a melhor solução. Então, se a gente às vezes sabe fazer um e-commerce, né, sabe fazer lá um layout bonito e tudo mais, pode ser que de fato aquilo, mesmo que a gente faça bonito e tudo mais, não vai ajudar essa pessoa a vender mais. Então, a gente tem que analisar, sempre ver com cautela, por que essa pessoa quer um e-commerce. Então, quando a gente for fazer um protótipo no Figma, a gente refletir. Por que estamos fazendo um protótipo no Figma? Por que eu tô aqui desenhando milhares e milhares de telas aqui no Figma? Por que eu tô fazendo isso? Depois eu vou fazer o que com isso? Qual é o problema que eu quero resolver por trás fazendo esse protótipo no Figma? O que a gente está realmente resolvendo? É uma reflexão simples, mas ela é profunda, porque a gente tem que, de fato, resolver os problemas e não apenas ser executadores de ferramentas. E eu tô trazendo essa reflexão porque a gente está vivendo essa era agora de inteligência artificial. E se você estiver ouvindo aqui esse episódio em 2024, pode ser que você esteja ouvindo esse episódio em 2040, em 2030, seja lá o ano que você estiver ouvindo, e a inteligência artificial já tomou conta do mundo, né? Então, sei lá, a gente vivendo essa era agora da inteligência artificial, a gente vê que muitas vezes as ferramentas vão lá e vão executar pra gente de forma automática, e a gente nem vai precisar quebrar a cabeça em como fazer que um botão clica de um lado e vai pro outro. Isso já vai fazer de forma automática e sem a gente nem pensar direito já vai acontecer. Só que a gente precisa saber por trás qual é o problema de fato que a gente está resolvendo em clicar no botão e ir pro outro. Então, qual é o problema de fato que eu estou resolvendo ao criar um protótipo no Figma? Qual é o problema de fato que eu estou resolvendo quando alguém pede pra gente que quer um e-commerce da loja dele? Eu já caí na besteira no começo da minha profissão, onde as pessoas chegavam pra mim, né, e eu fiz muito freela de criar site, e as pessoas chegavam e, Luan, eu preciso de um site. Vou fazer um site aqui. Fazia o site, entregava o site pra pessoa. E ao entregar o site que a pessoa tinha me pedido, eu não resolvia o problema da pessoa. Porque no fato eu não investiguei qual era o problema da pessoa. A pessoa me pediu um site, eu fui lá, sabia fazer um site. O site era um meio, não era um fim. Ou seja, o site era apenas uma ferramenta. E aí automaticamente eu não resolvi o problema que aquela pessoa tinha. Ou seja, eu não investiguei, eu não me aprofundei no problema real que aquela pessoa tinha ao chegar em mim e pedir: Luan, eu quero um site. Beleza, vou te fazer um site. Então, ao longo da minha carreira, eu fui analisando e descobrindo isso, que não adianta só eu fazer aquilo que às vezes as pessoas me pedem sem eu entender de fato qual é o real problema que essa pessoa tem ao me pedir um site. E novamente, isso se encaixa para a profissão nossa de designer. Muitos designers, às vezes em começo de carreira, caem nessa de achar que nós somos contratados apenas para mexer no Figma. E eu tô trazendo o Figma aqui como exemplo porque hoje o Figma é a ferramenta mais usada aí para fazer protótipo, criar os layouts e tudo mais. Mas pode ser qualquer outra ferramenta que você acredita que você foi contratado apenas para usar esta ferramenta. E nós não somos contratados apenas para usar a ferramenta. Nós somos contratados para resolver problemas. A ferramenta sempre será um meio da gente executar algo para atingir e solucionar um determinado problema. Mas sempre por trás existe esse problema que é importante a gente investigar. E novamente, voltando à questão do Figma, você usa o Figma para criar os protótipos, você faz os protótipos muitas vezes para validar se a ideia e a hipótese que você tem com relação a um determinado fluxo faz sentido para o usuário e se não vai ter problemas ali de usabilidade, etc. Então você usa o Figma para resolver um determinado problema. E que além desse problema que eu falei sobre a questão da usabilidade, por trás do negócio ali tem um outro problema que às vezes quer ser solucionado. Por exemplo, o lance de ganhar mais com relação ao e-commerce. A pessoa pede um e-commerce, mas no fundo ela não quer um e-commerce, ela quer ganhar mais. E o e-commerce pode ser um meio de se ganhar mais, mas entender de forma mais profunda, talvez ela nem precisa de um e-commerce, talvez ela precisa de reestruturar alguma coisa na empresa dela. E ter um e-commerce pode ser que atrapalhe ao invés de solucionar esse problema dela. Então ir lá e entender de forma mais profunda qual é o problema é sempre melhor do que simplesmente ficar tirando o pedido de alguém que nos
pede alguma coisa, e aí sim a gente vai estar trabalhando com o design de forma mais estratégica, ou seja, entendendo a fundo qual é o problema e não apenas executando aquilo que nos pede. As ferramentas são úteis, mas sempre são um meio de te atingir uma solução que a gente quer encontrar para um determinado problema. Espero que você tenha gostado aqui dessa reflexão sobre que nós somos contratados para solucionar problemas e não apenas para executar em ferramentas. Se você gostou desse episódio e acredita que pode ajudar outras pessoas nessa reflexão, pegue o link agora, compartilhe aí pelas redes sociais e lembre-se também de deixar o seu like, né? Se você está ouvindo aí pelo Spotify, principalmente, tem as 5 estrelinhas ali que você pode clicar. Isso ajuda a impulsionar cada vez mais aqui os nossos conteúdos do Papo Reto, do Papo de UX e tudo mais. É isso aí, valeu e até o próximo Papo Reto.